Sim, eu vivo de criação de conteúdo hoje e é aqui onde eu moro. Não literalmente aqui, porque também não significa que eu moro embaixo desse pé de pau, ou que eu moro em cima dessa árvore, ou enfim, nessas plantas que você tá vendo aqui, não sei se você vai conseguir ver, mas não é que eu moro nesses mandacarus, não sei se você sabe o nome disso aqui, é mandacaru, tá? Que aqui também é cultura, pra você ficar ciente. Mas como que eu consigo viver de uma parada dessas, chamada criação de conteúdo, que é muito mais profundo do que o que parece, morando num lugar onde nem gente direito tem. Claro que moram outras pessoas aqui, mas se você for comparar com uma cidade, cara, a quantidade de pessoas que moram aqui é infinitamente mais baixa. Aqui, quando passa alguém na estrada onde você tá morando, né? Você mora numa casa, hora a hora, até porque você não mora dentro de um buraco. Na casa que você mora, quando passa alguém na estrada que fica em frente à sua casa, é um evento. Todo mundo quer saber quem é que tá passando, porque o entretenimento aqui, ele consequentemente acaba sendo mais baixo. Mas como que eu moro num lugar, sim, tão silencioso, tão leve, tão tranquilo, consegui viver de internet, consigo viver de internet hoje, consigo fazer grana sem sair de casa, trabalhando muito menos do que a maioria das pessoas no Brasil, não vou falar no mundo, mas eu acredito com veemência que se a gente for colocar uma lista das pessoas que mais trabalham no Brasil, eu vou estar na parte de baixo da lista, não por não gostar de trabalhar, porque eu realmente não gosto muito não vou mentir pra você, eu gosto de trabalhar de forma inteligente. Fazer esforço demais para conseguir resultado de menos não é a minha praia. Eu sou a favor do esforço 80-20, a lei de Pareto, que a gente pode conversar mais sobre isso outro dia. Porém, como que eu, Francisco Gabriel, consegui fazer isso? Onde é que eu moro, o que eu faço? Enfim, eu não vou te falar, obviamente, o lugar onde eu moro, até porque, né? Mas eu posso te falar algumas coisas. Uma dessas coisas é, o que eu faço? Qual que é meu trabalho? Você provavelmente nunca nem me viu antes, tá me vendo pela primeira vez. O que é que esse cara, com essa barba, esse homem gostoso que você tá vendo aqui na sua frente, com um antebraço muito belo, calma aí, um antebraço muito belo, né? O que é que esse cara, não, o cara tô voltando a treinar agora, passei um tempo aí parado, mas enfim, TDAH também tá daquele jeito. Como que um cara assim, mora num lugar desse, consegue viver de algo que para muitos é um mistério, para muitos que moram em grandes capitais não conseguem, como que a maioria das pessoas que sonham em viver de criação de conteúdo sequer nunca conseguiu fazer um real, e um cara que mora dentro do mato, podendo ser comido por uma onça, comido devorado, tá? Não é naquele sentido que você pensou, eu sei que você pensou isso aí, tá? Eu sei, mas como que esse cara consegue e você que tá do lado pode ser que não consiga? Eu vou te explicar um pouco disso nesse vídeo. Como que eu, Francisco Gabriel, morando na roça, no meio do mato, consigo viver da criação de conteúdo. Bom, para te resumir, como eu te falei, meu nome você já sabe, tenho 20 anos e consigo hoje trabalhar através do digital, através da internet, comecei prestando serviço, tenho infoprodutos, tenho mentoria, tenho consultoria, mas eu comecei a ganhar dinheiro de verdade prestando serviço. O que é prestar um serviço? Você é útil em alguma coisa, existem pessoas que precisam dessa coisa, você vai lá e presta esse serviço. Então, meu primeiro trabalho prestando serviço foi sendo membro da equipe de suporte de um treinamento. Só que não foi aí, necessariamente, onde eu vi muita grana entrar. Né? Isso aí é uma longa história, se for contar daqui a gente vai passar 25 minutos de vídeo e eu acho que não é isso que você quer aqui nesse conteúdo de hoje. Mas eu posso te falar que, com sinceridade, foi uma das minhas melhores escolas. No que eu vivi, foi um dos lugares onde eu mais aprendi certas coisas do digital, certas regras, né, que regem o mundo dos negócios. Eu aprendi bastante coisa, nada do que eu aprendi lá foi 80% responsável pelo que eu sei, porque eu tenho de resultado hoje. Mas foi 80% responsável por me levar para os lugares onde me ensinaram as coisas que eu precisava para estar aqui e para eu ir até onde eu estou indo. Então, eu não aprendi o que eu precisava, mas eu aprendi o que eu precisava aprender. Se é que você me entende. Então eu comecei, primeiro eu comprei um produto, lá nesse produto eu comecei a ajudar as pessoas, responder, tirar dúvida, porque eu sempre tive essa facilidade de aprendizado, eu sou muito autodidata. Então, consequentemente, mais e mais pessoas, quando a pessoa tinha uma dúvida, eu ia lá, ajudava e etc, etc. Foi passando tempo, acho que passou cerca de 1 mês ou 2, eu não me lembro exatamente o tempo, tá com muito tempo, isso a gente tá falando aqui de 5 anos atrás, tá? Então, foi 2020. Depois de passar desse período, me chamaram para equipe de suporte, eu integrei. E aí, enfim, passa desse período eu comecei a bater cabeça com várias coisas. Tentava uma estratégiazinha aqui, uma estratégiazinha ali e tal, não sei o quê. E para resumir, para fazer o resumo da ópera, para a gente ficar um pouco mais perto e chegar na conclusão que eu quero que a gente chegue nesse vídeo aqui, porque é um conteúdo que eu quero que mude a sua vida. Eu quero que seja algo que vai transformar a tua percepção sobre as coisas e aumentar o teu nível de inteligência, com o que eu vou te ensinar aqui, com o que eu vou te passar em cada vídeo que eu vou gravar para esse canal, para esse projeto como um todo. A gente chega em 2023, tá?
O vento provavelmente vai me atrapalhar bastante. Eu até improvisei uma paradinha aqui para poder não atrapalhar tanto, mas eu não sei se vai funcionar como eu gostaria que funcionasse. De qualquer forma, vamos tentando. A gente chega em 2023. 2023 foi um ano onde eu entendi, depois de estudar pra caramba, tentar me aventurar em várias estratégias, eu entendi que a melhor forma para mim que estava querendo começar a fazer uma grana, a ver grana de verdade, fazer não, porque eu já faturei, eu já tinha feito grana, mas quando eu falo de fazer grana, eu falo fazer grana de verdade, tá? Fazer dinheiro de verdade, né? De certa forma ter recorrência, frequência, volume, etc. E eu comecei a ver essa frequência, esse volume de grana começar a chegar em 2023. Foi onde eu comecei, foi onde eu prestei o meu primeiro serviço como editor de vídeo. Detalhe, eu nunca tinha trabalhado antes como editor de vídeo, já tinha editado vídeos antes para mim mesmo, mas eu nunca tinha tido um cliente numa área específica como a de edição de vídeo. Logo, eu comecei a prestar esse serviço, comecei com esse primeiro cliente, e aí a partir do momento em que eu comecei a editar vídeos, eu comecei a ter esse fluxo de caixa recorrente, eu entendi que o mundo dos negócios era mais simples do que parecia, mas ao mesmo tempo não era tão à mostra quanto as pessoas vendiam. Né? Não é que as pessoas vendiam, mas era comunicado de uma forma, pelo menos os conteúdos que eu consumia me comunicavam de uma forma que parecia algo que era totalmente diferente no campo de batalha, mas em compensação era mais simples do que realmente parecia. Consequentemente, quando eu comecei a editar vídeos, eu comecei a trabalhar como editor, foi se passando o tempo, eu comecei a comprar mais cursos, eu sempre fui viciado em conhecimento, então eu comprava curso aqui, comprava um curso ali, foi comprando esses cursos que eu comecei a entrar em grupos de networking, que eu também sempre fui muito viciado nisso, e foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente de edição de vídeo, foi num grupo de networking, tá? Então, conseguindo esse meu primeiro cliente, e aí começando essa frequência, a gente passou muito tempo trabalhando em conjunto, inclusive sou um grande admirador desse cara que me deu essa primeira chance de trabalhar com ele, como editor de vídeo. Foi se passando o tempo e a gente dá um salto temporal aí para 2024, né? Do finalzinho de 2023, no último quadrimestre de 2023, para o quadrimestre, eu acho que na verdade foi o terceiro quadrimestre o terceiro trimestre de 2024, do finalzinho do terceiro trimestre de 2023 até o final de 2023, e aí a gente pula para 2024, onde eu comecei a olhar para um outro mercado que sempre foi o meu forte, e eu só percebi isso atuando em conjunto com um cara que foi um dos meus clientes, né? A gente fez um sistema de serviço ali, onde eu comecei a ajudar ele a prestar esse serviço, prestar minha especialidade para ele. E um cara chamado Arthur Flores. É um menino pequeno, assim, tem só 8 mil inscritos já no YouTube. Eu comecei atuando em conjunto com ele tanto no Instagram, no TikTok e YouTube também, ó, ajudando ele com coisas mais pro lado da estratégia ali do que fazer, como fazer, mas principalmente pro lado da escrita. Então, neste período, a partir do momento que eu conheci o Arthur, que foi mais um dos meus clientes e que hoje a gente é sócio, 90, 95%, 100% das coisas que a gente faz junto, né? Eu não coloco 100% porque sempre a gente pode aparecer uma coisa ou outra ali, mas na maioria das coisas que a gente faz junto. Depois que eu conheci o Arthur, eu entendi que a minha área forte nunca foi a edição, apesar de na época eu até gostar da edição, ter tido dor de cabeça com certas demandas que não gosto nem de lembrar, eu particularmente entendi que a escrita era onde eu deveria focar. E aí, mais do que nunca, se eu já estudava sobre copy, se eu já estudava sobre persuasão, manipulação, sobre saber falar o que a pessoa quer ouvir, saber entender o que a pessoa quer comprar, vender o que a pessoa quer comprar, entregar o que ela precisa consumir. Quanto mais eu estudava sobre esses assuntos, quanto mais eu conhecia players do mercado. Hoje a gente conhece a Leandro Ladeira, que é uma grande referência, Ícaro de Carvalho, mas a gente voltando um pouco no tempo, a gente começou a conhecer eu comecei a conhecer vários players dos mais antigos. Talvez se eu fosse citar o nome deles aqui, talvez não vá nem conhecer, mas um cara que ele não é copywriter e que ele me ajudou com muitos conhecimentos que hoje são úteis para mim, é o sobrinho de Sigmund Freud. Ah, Francisco, tu não lembra o nome do sobrinho de Sigmund Freud? Não, exatamente, não consigo me lembrar certo, com exatidão o nome dele, mas vou deixar aparecendo para você na tela aqui agora, que foi um dos caras que eu mais consumi conhecimento, campanhas como da Lux Strike, que foi uma das campanhas que ele fez, campanhas para colocar o bacon no café da manhã do povo estadunidense. Se você não sabia, pesquise um pouco da história desse cara que apareceu na tela para você agora, você vai ver que ele participou dessas campanhas. Salvo engano, ele chegou a participar até mesmo das campanhas na época
da Primeira Guerra Mundial a favor, né, em prol dos Estados Unidos. Não lembro se para aumentar a quantidade de pessoas que iam se alistar no exército ou com algum tipo de narrativa diferente, mas, salvo engano, ele também teve essa participação. Então, esse foi um dos caras que eu mais consumi conteúdo sobre, que não necessariamente é copywriter, mas ele era publicitário. Então, consequentemente, uma coisa vai levar a outra. E quanto mais eu fui consumindo conteúdo desse cara e de outros caras antigos também, do mercado, que foi quem começou, basicamente as pessoas que começaram foram responsáveis por iniciar o copywriting sem saber que necessariamente era o copywriting que a gente conhece hoje. Eu fui entendendo que essa era a minha área, era aí onde eu deveria focar, e assim eu fiz, tendo o Arthur como meu primeiro cliente direcionado único e exclusivamente para isso. Eu já escrevia roteiros antes, eu já atuava, eu já escrevi inclusive para um cliente que eu editava, eu escrevia roteiro também, só que não era como eu fazia com o Arthur, que era uma parte mais estratégica, não só escrito, como a parte mais estratégica eu também tomava conta ali. Então, e assim a gente foi passando o tempo, foi se passando nesse período, eu comecei como editor, me tornei copywriter e elevei para estrategista. Porque eu, inclusive, defendo que se você for querer começar hoje no digital, pô, eu quero começar prestando serviço exatamente como você começou, Francisco. Boa. Não comece como estrategista, a não ser que você tenha uma cabeça muito blindada. Porque o estrategista, ele é o cara que, se você disser que sim, o seu cliente fizer sim, e a resposta certa for não, o peso vai cair sobre você. Se tu não souber administrar esse peso de uma decisão errada, tu vai sucumbir muito rápido para o mercado. O mercado de copywriting, ele é muito forte, ele tem muita demanda, mas ele tem uma vantagem de que uma copy, se ela for mal feita, uma copy, se ela for mal construída, ela ainda assim pode te gerar resultados. Uma estratégia mal definida para uma campanha de viralização, de awareness, de elevação do nível de consciência, de ganho de mercado, de consciência não, perdão, de conversão, ela ainda pode gerar resultado. Uma campanha mal desenhada estrategicamente, que é onde a estratégia precede a escrita. Se a tua estratégia for mal definida, o teu business como um todo cai por terra, a tua campanha como um todo cai por terra e, consequentemente, tu vai acabar sucumbindo para não só teus concorrentes, como o teu próprio emprego, vamos dizer dessa forma. Então, eu recomendo que, se você for começar a prestar serviço, comece com serviços que não necessariamente demandam uma parte muito know-how. Porque hoje eu posso falar para você, eu estou há 5 anos no mercado. Já tentei de tudo que você possa imaginar, não tive resultado na maioria das coisas que eu tentei, mas quando eu comecei a ter também, eu falo de peito aberto para qualquer um. Eu aconselho você a competir com qualquer pessoa do mercado, menos comigo. Porque se eu disser que eu vou ser o melhor em alguma coisa, irmão, esquece. Não tem como me parar. Então, o único que consegue me parar, na verdade, é Deus. Mas dito isso, quando eu falei que eu comecei como editor e passei para copywriter e subi para estrategista, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a escrever os vídeos do Arthur junto com ele, comecei a ajudar nessas partes mais, como eu sabia um pouco mais de persuasão, um pouco mais dessa arte de convencimento. Eu comecei a ajudar ele nessa parte, começamos a trabalhar mais em conjunto. Consequentemente, eu fui começando a desenvolver, ter uma veia um pouco melhor para estratégia. Logo, ele começava a me perguntar cada vez mais, pô, esse título aqui, essa thumb aqui, o YouTube aqui. O crescimento do canal do YouTube dele eu também ajudei nas partes estratégicas, no sentido de tal vídeo é melhor do que esse vídeo aqui a gente pode fazer assim, assim, assim para alcançar o público XYZ. E assim a gente foi se construindo até chegar no ponto de que, consequentemente, hoje ele já está com mais de 8 mil inscritos, vai chegar em patamares que ele sequer consegue imaginar, e hoje ele já não precisa de mim para nada. Em resumo, é isso. Se um cara, o Arthur, nas primeiras vezes que a gente conversou, ele não se sentia confiante para escrever uma frase no roteiro dele. Hoje ele não só se sente confiante, como os roteiros dele são simplesmente impecáveis. O último roteiro que ele fez, se eu não me engano, do último vídeo, foi o último vídeo? Foi. Eu não tive participação em porcaria nenhuma. E o vídeo ficou sinistro de bom. Fenomenal, assim. Só você indo assistir lá pra você ver, então. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Grande ajuda que eu vou entregar pra ele. Um canal que não tem nem 10 inscritos, se eu não me engano, meu canal não tem nem 10 inscritos. Mas eu vou deixar o canal dele aí pra você clicar e dar a conhecer, se você não conhece ainda, que eu acho muito difícil. E se não conheceu, irmão, tá perdendo tempo. Tem que conhecer o mais rápido possível, porque o cara é sinistro, fenomenal. Dito isso, depois que eu comecei a atuar com o Arthur, e aí foram surgindo vários e vários clientes, hoje eu continuo atuando na parte de prestação de serviço como estrategista e copywriter. O cara que tanto escreve as obras de forma persuasiva, com foco em alcançar um objetivo específico, seja aumentar a quantidade de pessoas que te conhecem, seja aumentar o nível de consciência das pessoas que já te conhecem, seja vender para as pessoas que te conhecem, para as que não conhecem, eu consigo fazer de tudo isso, mais um pouco também como copywriter. E como estrategista, a gente pode crescer toda a tua rede social, a gente pode
A gente pode construir estratégias de aumento de vendas, aumento de faturamento, aumento de resultado com diminuição de esforço, porque isso é uma coisa delicada que eu tenho que tomar cuidado, como eu falo, para não parecer errado, mas é possível você fazer coisas que te gerem mais retorno de uma forma mais tranquila, se é que você me entende. Mas como estrategista, como copywriter, eu sou capaz de colocar dinheiro no teu bolso, é isso que eu posso te falar. Então, se você me colocar para dentro da tua empresa, o que eu vou te fazer é aumentar o teu faturamento. E hoje a gente tem uma equipe, hoje a gente está... O Arthur é meu sócio, estamos conversando com outros sócios também, outros possíveis sócios que se Deus quiser a gente vai fechar também. E eu vou te falar que assim, o Brasil já viu muita equipe incrível, já viu muita gente fora da curva, mas eu te garanto que quem a gente tá formando, a equipe que a gente tá construindo, cara, eu acho que nem nos melhores sonhos eu sequer já cheguei a imaginar. E as pessoas que tiverem a oportunidade de nos ter na equipe, não por a gente tá querendo aqui menosprezar, jamais, né? Com toda a modéstia do mundo, eu falo isso, muito porque eu confio na capacidade dos meninos. Mas a equipe que a gente está construindo aqui, em 3 pessoas, fora as que a gente pode trazer para a estrutura depois, é uma equipe que tem um know-how e uma capacidade de fazer coisas assombrosas no sentido positivo da palavra, tá? Então, te contei aqui, por que eu tô com o caderno não? Porque eu tô vendo os tópicos aqui que eu queria, tá? Entregar aqui para você e não esquecer nada. Então eu te contei onde é que eu moro, no meio do mato, vou dormir daqui a pouco, minha cama tá aqui, né, nessa grande mansão, tá aqui minha cama, né. O que eu faço, como eu comecei, e aqui eu te falo, eu já te falei também os dois dos tópicos que vem agora, que é como eu comecei, como eu recomendo você começar, ou, perdão, como você pode começar e qual é o melhor caminho. A forma certa de tu começar é, escolha um serviço que combine exatamente com o teu estilo. O que é que eu quero dizer com o teu estilo? Se você é um cara que aguenta pressão, serviços como gestor de anúncios, copywriter, estrategista, coprodutor, vão ser áreas que podem se dar bem contigo. Qual que é a questão? Você precisa aguentar pressão, porque se você está começando do zero, você precisa saber lidar com objeções que o cliente vai ter em relação a te contratar por você nunca ter tocado no projeto antes e, consequentemente, também os erros que você vai cometer. Porque eu, Francisco Gabriel, com 5 anos de experiência no mercado, mais de 5 anos aí, eu cometo muitos erros. Mas a diferença é a velocidade de correção desses erros. Você, como está começando agora, pode cometer erros que talvez você não saiba nem que tem como corrigir. E aí é onde está o problema. Mas se você souber administrar essa pressão, vai ser top para você. Agora, se você me perguntar qual que seria o serviço ideal que eu recomendaria você prestar, no momento hoje, tem 3 que são muito bacanas e que talvez seriam um começo bacana, um começo certo, por não demandar muito de psicológico, vamos dizer dessa forma. Que é algo relacionado à inteligência artificial. Por que eu falo algo relacionado à inteligência artificial? Você pode ser um administrador, perdão, um construtor de automações, que é algo que sim, tem uma responsabilidade, mas tem um ticket muito alto que você pode cobrar pelo serviço prestado. E não só isso, como é, entre aspas, simples de você construir. E YouTube tá, e cara, eu vou te falar, irmão, tem muito curso brabo no mercado. Se você me pedir para recomendar curso sobre certos assuntos, eu vou te recomendar uma carrada. Mas o YouTube também, se tu quiser consumir só do YouTube, tu vai viver bem, tá? Tu vai ter muita boa informação. Além de algo relacionado à inteligência artificial, como construção de automações, ou mesmo você preparar softwares, é um mercado um pouco mais complexo, tá? Entraria um pouco também no de ter um pouco de psicológico mais forte ali para aguentar a pressão, mas o ponto positivo desse mercado é que você pode começar com um investimento muito baixo também. Então, tem essa questão da construção de microsites, tem essa questão da construção de automações ali, de atendimento, por exemplo. Mas tem 2 mercados em específico que eu recomendaria fortemente para você, que caso faça sentido para ti, caso faça sentido combine com tua personalidade, são os melhores para começar por não demandarem tanta responsabilidade de você. O de inteligência artificial ainda demanda um pouquinho de responsabilidade maior ali, um psicológico um pouco mais blindado, por conta dessas questões que eu acabei de falar, às vezes demanda um investimento ali e tudo mais. Agora, esses outros 2, o de edição de vídeo, talvez hoje em dia, que é o que eu vou citar, demande um pouco de investimento, só que é só no software, no máximo, se você quiser pagar, e o de design. Esses 2 mercados são os melhores para você começar, por quê? São mercados que um empresário, o dono de negócio, o cara que já faturou seus 10, 50, 100 mil reais ali mês, ele sabe que o design, que a edição, eles são acessórios. É como se fosse você, é o prato que você coloca a tua comida. Então, você pode ter a comida mais gostosa do mundo. Se a apresentação for uma porcaria, vai ter cara de bosta. Vai parecer bosta, as pessoas não vão querer comprar. A tua edição e o design é exatamente isso. A tua única responsabilidade é não estragar o que já é bom, que é um conteúdo.
Porque muitas pessoas acham que a edição de vídeo é o que faz um conteúdo viralizar. A edição de vídeo é o que faz um perfil crescer. Ou o design é o que faz um perfil crescer. Porra nenhuma. O que faz o perfil crescer é estratégia, conteúdos direcionados para a pessoa certa, na hora certa e com a dor instigada certa, a comunicação correta para um posicionamento alinhado e uma escrita persuasiva bem construída. Isso é o que faz um perfil viralizar, tá? Em resumo, big idea, posicionamento, narrativa. É isso que faz qualquer negócio viralizar. Mas enfim, a única responsabilidade como editor e ou designer, é não estragar uma mensagem, é não estragar uma comunicação que já vem bem construída de um profissional como eu, como qualquer outro, que já atua nessa área, entendeu? Então tu não precisa necessariamente ser um hollywoodiano, um editor que sabe fazer todas as coisas de filmes da Marvel, não sei o que. Tu só precisa ser o cara que não vai estragar o que já é bom. Design também é a mesma coisa. Quanto mais habilidades, quanto mais belas tuas obras ficarem, melhor. Mas tu não precisa se prender nisso, entendeu? E essas são as duas áreas que eu recomendaria você começar, e eu recomendaria você começar prestando serviço, como você já entendeu. Então, eu recomendaria você começar exatamente como eu comecei, para que você consiga levantar caixa, e com esse levantamento de caixa, você comece a se desprender das horas vendidas. Porque apesar de trabalhar pouco, como eu disse que eu trabalho pouco hoje, se comparado com a maioria das pessoas, eu ainda trabalho pra caramba, tá? Eu trabalho mais do que eu gostaria, inclusive. E para eu desprender-me disso, eu preciso automatizar processos, eu preciso ter fontes de renda como algumas que eu já tenho, que não dependem da minha presença exclusivamente, ok? Então, é assim que eu começaria, é isso que eu recomendaria você fazer. Ah, Francisco, pô, mas eu quero aumentar meu faturamento, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser o cara que vai fazer muita grana aqui pelo digital, eu quero fazer minha empresa faturar mais, não importa qual seja o segmento, quero começar, enfim. Não importa se você vai começar um faturamento do zero ou se você vai elevar um faturamento que já existe, não importa quais desses dois sejam o teu desejo, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, eu vou ter deixado um link, já vai ter um link aqui que vai te dar para uma aula. Nessa aula eu vou te mostrar como uma coisa chamada conteúdo pode não só colocar dinheiro no seu bolso se você estiver começando do zero, mesmo que esse não seja meu público-alvo, você pode estar começando e quer aprender isso, como também pode elevar um faturamento que já existe, que é com o público que já conhece, são pessoas, empresários que já fazem grana através desse braço digital aqui. Eu não só te explico como elevar, como também como começar utilizando esse conteúdo, utilizando a ferramenta chamada produção de conteúdo, de uma forma que seja leve e funcional o suficiente para não te esgotar e não te fazer trabalhar demais para ter resultado. Você quer entender um pouco mais como funciona e esse link já existir, é só clicar, assistir do início ao fim, entender como isso funciona. E caso você não queira assistir essa aula, eu queira só saber qual era a minha história, como foi que eu comecei, o que foi que eu fiz e o que eu recomendaria, fica à vontade para clicar também nesse vídeo que está aparecendo na tela para você agora, que aqui, se esse vídeo te ajudou, é porque tu não viu o que está aqui dentro. Onde aqui eu te explanei, eu entreguei de bandeja o meu plano para faturar 7 dígitos em 6 meses.